Oi, gente querida, hoje eu estou trazendo a segunda mensagem do livro de Provérbios, capítulo 4, versos 20 a 22, né? E o tema da série é o remédio de Deus que cura. Hoje eu vou falar sobre o segundo passo, porque eu falei que nesse texto são 4 passos para a gente obter a cura divina. Amém? Ontem eu comecei falando para vocês sobre estar atentos, né, à palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre inclinar os ouvidos aos meus ensinamentos. Bom, inclinar os ouvidos é bem isso que a palavra no original significa. Você fazer essa menção. Porque, gente, você já reparou que quando alguém não está muito interessado na sua conversa, a pessoa fica meio assim, olhando para cima, não é? Mas quando a pessoa está interessada, ela se inclina, ela vai para diante assim de você, para que os ouvidos possam ter uma melhor posição para receber aquela palavra, não é isso? O ser humano, diferente dos animais, ele não consegue mexer as orelhas sem inclinar a cabeça. Então, para que você possa inclinar os ouvidos, você tem que também inclinar a cabeça. E isso, segundo as Escrituras, toda vez que fala de inclinar a cabeça, fazer essa menção de se prostrar, é uma atitude de humildade. É uma atitude de quem está sendo ensinável perante Deus. Amém? Agora, muitos de nós, irmãos, vivemos num contexto de igrejas que estão, criticam a visão de bênçãos, de curas, até de abundância na vida financeira. Eu não estou falando de teologia da prosperidade, tá? Mas a promessa de Deus, a palavra de Deus, tem promessas para todas essas áreas. E existem pessoas que nasceram em igrejas, em denominações, que apregoam que para alguém ser feliz, para alguém ser moralmente justo, tem que sofrer. Não é? Como se pobreza fosse virtude, como se miséria fosse virtude, e não é assim que a palavra de Deus ensina. Mas, por exemplo, se você pegar a própria igreja romana, a ideia da igreja romana é que eu tenho que ser pobre para eu ser uma pessoa de bem, para eu ter virtudes espirituais. Mas isso não é só na igreja romana. Existem muitas igrejas cristãs, evangélicas, protestantes, que o mesmo acontece. E pessoas acham que para agradar a Deus, elas têm que viver na miséria, têm que conviver com a enfermidade, não reivindicar a cura, como se isso fosse uma forma de você glorificar a Deus. Mas quando a gente lê o texto de Provérbios, que eu quero ler para vocês aqui, para relembrá-los, a gente vê que há uma promessa clara para cura, para aqueles que respondem a Deus de uma maneira correta. Olha o que o texto diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Aqui está o segundo passo, né? Não os deixes apartar-te dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o teu corpo. Então, claramente a gente está vendo aqui uma promessa de Deus de cura e de saúde para quem cumprir esses 4 passos. Ontem eu falei do primeiro, hoje eu estou apresentando o segundo, amanhã domingo eu apresentarei o terceiro e segunda o 4, mas todos esses passos, eles vão nos levar a uma vida de saúde e uma vida de cura das enfermidades, amém? Então, eu quero deixar claro aqui que a Bíblia tem promessas de cura, tem promessa de saúde, tem promessa de força, tem promessa de vida longa, tem promessas de abundância. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Então, é muito importante, queridos, que essa atitude de inclinar os ouvidos com humildade, né? É uma atitude que deve nos levar a ouvir o que a palavra diz com atenção e jamais discordar do que a Bíblia fala. Inclinar os ouvidos significa literalmente ter uma atitude humilde, disposta a ouvir o que Deus fala, sem duvidar. É você ouvir, mesmo que lá dentro de você algo diz, não é bem assim, por causa do teu pano de fundo, que você foi criado, você ser humilde para dizer, Deus, eu tenho dificuldade de crer nisso, mas me ajuda, Senhor, porque eu quero crer na Tua palavra, eu quero obedecer a Tua palavra, amém?
Aí talvez você possa até pensar lá dentro de você, puxa vida, mas será que não tem uma pegadinha aí? Não tem um pulo do gato? Isso aí parece tão bom para ser verdade, mas será que é assim mesmo? Todo mundo pode ser curado, pastor? A palavra de Deus está dizendo que sim. Vocês querem ver o Salmo 103, versículos 3 a 5? Olha o que o salmista diz. Ele, Deus, é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Você crê que Jesus perdoa as suas iniquidades? Eu sei que você, se você é crente, você tem essa convicção, Porque quem não tem essa convicção não foi salvo. Mas se você crê que Jesus perdoa os seus pecados, meu querido, você está salvo. Mas no mesmo salmo ele diz assim, quem sara todas as tuas enfermidades. Pera lá. Você crê na primeira parte que ele pode te perdoar, mas não crê na segunda que diz que ele sara todas as tuas iniquidades? E vai mais, diz assim, quem da cova redime a tua vida. Redimir é libertar, mediante a um preço pago. Então o salmista está dizendo assim, quem te livra da morte, e te coroa de graça e misericórdia. Isso tudo é o mesmo Deus, gente. E diz, quem te farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aqui é importante dizer que a águia, meus queridos, ela vive até mais ou menos uns 35, 40 anos. Nessa época, a águia já está com todas as unhas, as garras dela completamente desgastadas, o bico já está desgastado. Então a águia voa para um lugar bem alto, vai para uma rocha e ela fica batendo o bico, até que cai o bico velho e o bico novo nasce. Aí com aquele bico novo, ela arranca as garras velhas e ela tem garras novas nascendo por baixo já. Quando isso acontece na vida da águia, queridos, ela começa uma nova etapa de vida e ela vive o mesmo tanto que ela viveu até essa primeira etapa. Então uma águia pode chegar a viver até 70, 80 anos de idade, mas ela só consegue porque ela tem renovado o seu bico, e também as suas garras, e a partir daí ela é renovada para começar uma nova etapa. É isso que Deus está dizendo aqui, que o mesmo Deus que perdoa as iniquidades é o Deus que sara todas as enfermidades, é o Deus que redime, que liberta a nossa vida da cova, que nos coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens, fala até de abundância, a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Que coisa tremenda, gente, quantas promessas, mas vale para qualquer um, vale para qualquer crente? Não. Vejam que o Salmo começa, o mesmo Salmo 103, começa nos versículos 1 e 2, dizendo quem é que vai receber essas promessas. E aí o salmista diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Então, quem é que se qualifica para receber todas aquelas bênçãos, Perdão dos pecados, cura para as enfermidades, glória, quem é redimido da morte, da cova, quem recebe graça e misericórdia, quem recebe vida e vida longa, para que se renova como as águias, até prosperidade financeira para poder viver até o final da vida com abundância. Quem recebe essa promessa? Quem bendiz ao Senhor com a sua alma e que não se esquece de nenhum dos seus benefícios. Em outras palavras, quem se inclina para ouvir a promessa de Deus e ouve o que Deus te apresentou como benefício e diz assim, o Senhor prometeu, então é para mim. O Senhor prometeu, então eu tomo posse. O Senhor prometeu, então eu creio. Queridos, você não precisa ficar renegando isso. O Evangelho não promete só a salvação dos nossos pecados e não promete simplesmente um antídoto do inferno. Ele promete vida abundante. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Então isso vale para quem não se esquece de nenhum dos seus benefícios, ou seja, para quem se inclina para a palavra de Deus e aguarda e toma posse.
Isso vale para quem bendiz ao Senhor e para todo aquele que no seu coração bendiz o seu santo nome por causa dos seus benefícios. Amém? Então, nós glorificamos a Deus, queridos, não quando as promessas dele não se cumprem na nossa vida. Nós glorificamos a Deus ao contrário, quando as suas promessas se concretizam na nossa vida. Amém? Eu queria que você imaginasse uma conversa entre você e Deus. Deus te falando: olha, meu filho, crê em mim, crê na minha palavra, que tudo que eu estou te prometendo é possível. E você fica meio incrédulo, mas será? Imagine Deus te perguntando: me diz uma coisa, quem aqui é o mestre e quem aqui é o aluno? Quem aqui tem algo para ensinar e quem aqui tem algo para aprender? Aí você vai pensar: bom, é óbvio, Senhor, o Senhor é o mestre e eu sou o aluno. Quem tem para ensinar é o Senhor, quem sou eu para te ensinar? E Deus então fala: então deixa que eu te ensine, deixa eu ser Deus. E fique na posição de quem crê que o que eu prometo eu sou capaz de cumprir, de que aquilo que eu prometo eu sou poderoso para fazer acontecer. Então é nessa hora, irmãos, que a nossa atitude de inclinar a nossa cabeça e os nossos ouvidos para Deus é dizer: Senhor, então me ensina, Pai, me ensina a tomar posse de tudo isso. Eu quero abandonar meus preconceitos, eu quero, Senhor, crer nas tuas promessas, eu quero crer nas tuas bênçãos e especialmente, Senhor, para a tua cura. Porque o Senhor disse nesse texto de Provérbios 4 que o Senhor cura as enfermidades. E agora no Salmo 103 o Senhor de novo repete que o Senhor sara todas as nossas enfermidades. Amém? Então Deus essencialmente está dizendo para você: inclinar os teus ouvidos, meu filho, abaixar a tua cabeça, é um sinal de abrir mão da tua mentalidade, dos teus preconceitos, da tua filosofia, das tuas crenças, daquilo que você aprendeu erradamente na tua vida pregressa. Significa dobrar o pescoço duro, meu irmão, e deixar Deus ensinar o quão maravilhosa é a sua provisão. É deixar Deus ensinar que Ele é Deus e nós somos seus filhos e que Ele quer nos abençoar e que para nós recebermos essa bênção, nós precisamos crer. Amém? É tão linda essa palavra, gente. Vou até beber mais um pouco d'água. É como se Deus estivesse dizendo assim: não me meça pelo padrão dos homens. Eu sou Deus Todo-Poderoso e sou Deus misericordioso, que me compadeço dos que me buscam e tenho prazer de abençoar os meus filhos quando eles creem na minha aliança e na minha promessa. Amém? Então a terceira reflexão que eu quero fazer com vocês aqui, queridos, é sobre a medida da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Essa reflexão nos ensina um princípio super importante sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus só opera na nossa vida até onde você é capaz de recebê-la. Por exemplo, algum dia alguém falou para você que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Muita gente não crê nisso. Então, ainda que Jesus tenha morrido por elas, não vão ser salvos. Mas você creu. Você recebeu a Jesus, você entendeu que você era pecador e que precisava de um Salvador e que Ele morreu por você. Naquele dia que você falou: Senhor, eu creio que o Senhor morreu no meu lugar, e você o recebeu como seu Senhor e seu Salvador, a porção da promessa da salvação, aquilo que você creu e recebeu, você tomou posse. Mas tem muito mais do que isso. A promessa de Deus é que se você der ouvidos, andar em obediência à sua palavra, você, por exemplo, vai ter cura para as suas enfermidades, de todas as suas enfermidades. O Salmo 103 diz que Ele não só vai te curar, como Ele vai te livrar da cova. Ou seja, se você ficar doente, se passar por uma enfermidade grave, se chegar até a sombra da morte, se você estiver andando assim, Deus vai te livrar. Não é lindo isso? E diz mais: vai te coroar de graça, de misericórdia. A tua vida, por onde você andar, vai demonstrar a graça e a misericórdia de Deus. As pessoas vão olhar para você e dizer assim: esse camarada não merece isso tudo. Porque graça é isso, é favor imerecido. Misericórdia é isso, é Deus não te tratar como você merece. Então, queridos, Deus está falando: andem na minha vontade, creiam, inclina os teus ouvidos, abaixa a cabeça, deixa eu ser Deus. Creia no que eu estou falando, porque quanto mais você crer nas promessas, mais elas se realizarão.
Se você aceitar 30% das promessas, 30% dos benefícios virão. Se você aceitar 50%, virão 50%. Se você aceitar tudo, meu irmão, crer em tudo, todos esses benefícios vão vir para a tua vida. Então é muito importante você entender que para receber uma cura, você tem que crer com a mesma intensidade que o nosso Deus é quem sara todas as tuas enfermidades. Amém? Tiago, capítulo 1, versículos 18 a 21, também fala um texto que corrobora esta verdade. Ele diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Bom, gerar pela palavra da verdade é o processo da salvação, tá? Então, Tiago está dizendo, olha, Deus quis, foi Ele que te chamou lá na eternidade, foi a sua vontade, o seu beneplácito, a sua soberania, Ele te salvou. E você foi gerado, nasceu de novo pela palavra, tá? Para que você fosse primícia da criação, ou seja, o top da criação de Deus. Mas aí, Tiago continua dizendo, sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Está falando para você também. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Em outras palavras, ele está dando de novo essa dica. Não seja uma pessoa que fala tudo que vem na tua boca, porque a palavra tem poder. Não fala tudo que vem na tua mente. Guarda a tua boca de falar besteira, de falar contra a fé, de falar contra a palavra. Não se ire, não se indigne tão facilmente. Quando ele fala, seja tardio para falar, tardio para se irar e pronto para ouvir, essa palavra tardio, né? Brades, é um indivíduo lento de mente. É meio hipático, sabe? É a pessoa que ouviu uma coisa, alguém xingou ele fala, não é possível, será que ele falou isso mesmo? Tiago está dizendo, olha, cuidado, não fale tão rapidamente, sabe? Seja pronto para ouvir, ou seja, inclina os teus ouvidos, inclina a tua cabeça, receba a palavra de Deus. E aí ele diz assim, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aí, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. De novo, a palavra de Deus, agora Tiago está dizendo que quando você é pronto para ouvir, é quando você se inclina para ouvir a palavra de Deus e você acolhe com mansidão. Mansidão significa dizer, Senhor, eu creio na tua palavra. Mesmo, Pai, que eu tenha dificuldade de crer, eu sei que quem está errado sou eu, quem está certo é o Senhor. Então me ajuda, Senhor, na minha pequena fé. Isso não é pecado, irmão. Você confessar a Deus que a tua fé é pequena, não tem nada demais. O que é ruim você confessar. Não, eu não acredito que isso pode ser verdade. Como tem muitos teólogos por aí que ficam querendo torcer a Bíblia, irmãos, para dizer que Deus não opera milagre mais hoje, que os milagres, as curas eram para o passado. Gente, tem que fazer um malabarismo teológico gigantesco. Por quê? Porque eles têm que justificar a falta de fé deles. Eu não, meu irmão. Eu, quando eu não tenho fé para crer numa promessa de Deus, eu falo, Senhor, me ajuda a crer. Eu não estou conseguindo crer, mas eu quero crer, porque eu sei que a tua palavra é verdade. Mentiroso sou eu, são as filosofias que estão dentro de mim. Arranca isso de mim, Senhor, porque eu quero crer. E eu gosto de uma palavra aqui, quando ele fala, despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade. Essa palavra caquia é uma palavra que tem algumas tradições, mas uma delas é o indivíduo mal criado. Sabe, no inglês tem até uma expressão, é o naughty. Naughty é uma expressão daquela criança, né, mal criada, né? Tem até no inglês uma expressão que chama naughty corn, que é o cantinho do castigo, né? Que o pai bota a criança de castigo até ele, né, pensar no que ele fez e voltar a agir de maneira coerente. Mas o que é uma criança mimada, uma criança, né, respondona? Aquela criança que o pai dá ordem, ele fica murmurando, fica respondendo. Essa é a ideia desta palavra que Tiago está dizendo. Para de agir como uma criança mimada, respondona. Que a palavra de Deus vem e ele sempre tem uma coisa para dizer contrária à palavra e à ordem de Deus e à promessa de Deus. Então,
Tiago diz assim, meus queridos, sejam despojados dessas coisas, né? Da impureza e do acúmulo da maldade. Essa maldade é essa atitude, né? de resmungar, né? De reclamar, de responder, e acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. A palavra já está dentro de você, meu querido. Então, receba ela com mansidão, porque ela é poderosa para salvar a sua alma. A alma é a mente, é a psique. Quando salva a sua mente, quando Deus muda a tua mente, aí a mente que muitas vezes atrapalha para que o Espírito se manifeste, quando essa alma ela é repreendida, quando ela é ensinada, quando ela é salva, ela é transformada, aí você vai poder deixar o Espírito que crê liberar os milagres de Deus. Então, queridos, eu quero terminar dizendo para vocês que inclinar os ouvidos para a palavra de Deus significa ser humilde. Senhor, ainda que eu não creia, tua palavra é verdade e o que eu penso é que é mentira. Significa que nós temos que parar de nos rebelar contra aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Então, não diga para Deus, isso não pode ser verdade. Essa é a essência de inclinar os ouvidos. Se Deus falou, então é verdade. Não se discute mais. Ele é o mestre e eu sou aluno. Senhor, se tem alguém aqui que tem que mudar, sou eu. Então me ajuda. Eu vou ouvir cada vez mais a tua palavra até que ela possa transformar a minha alma. Eu quero terminar dizendo e lendo o Salmo 103 que diz, e nós vamos fazer essa leitura orando ao Senhor. Essa é a oração que você vai fazer pela tua cura. Diz assim, é Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades, quem sara todas as minhas enfermidades, quem da cova me redime a vida e me coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a minha velhice, de sorte que a minha mocidade se renova como a da águia. Senhor, perdoa as minhas iniquidades, a minha incredulidade, sara, Senhor, a minha enfermidade. Senhor, livra a minha vida da cova, Senhor, coroa a minha vida com graça e misericórdia, farta, ó Deus, de bens a minha velhice e renova, Senhor, a minha mocidade como a da águia. E eu termino dizendo, meu querido, Deus é maior do que qualquer denominação. Deus é maior do que qualquer filosofia ou teologia humana. O segundo passo para a cura é se inclinar para a palavra em sinal de humildade, de mansidão e acolher tudo aquilo que a palavra diz e reconhecer que isso é verdade na nossa vida. Queridos, se você começar a agir assim, você vai ver o teu corpo viver a cura acontecendo de forma clara, visível, perceptível. Eu tenho experimentado isso nesses dias de jejum, em que eu estou buscando a Deus e eu estou pedindo a Deus que Ele cure as minhas enfermidades. As minhas dores já passaram, eu estou me sentindo muito melhor, os meus exames já estão perfeitos. Então, meu querido, isto vale para você. Então, tome posse. Nesse tempo de coronavírus, não vamos pensar no coronavírus, vamos pensar na promessa de Deus que nos livra da morte, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amanhã eu continuo a série com o terceiro passo para a cura divina. Deus te abençoe, um beijo no teu coração.